a gente recebe a Evelyn, que tem um filho com o diagnóstico do espectro autista, não é isso, Evelyn? Boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa tarde, Roberta. Qual a idade do seu filho? Ele tem 7 anos, fez 7 agora, anos. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente como é que foi esse diagnóstico. A gente também recebe aqui a advogada Camila Dias, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, Roberta. E também o Lucas Paganucci, que é psicólogo e vai ajudar a gente aqui nesse bate-papo tão importante que precisa envolver a família. Mas antes, Evelyn, como é que foi pra vocês o momento do diagnóstico, a confirmação? Como é que é o nome do seu pequeno mesmo? É João Paulo. O João Paulo, porque são 2 na sua casa, Sim. né? Como é que foi esse momento do diagnóstico, dessa certeza, do laudo médico? Então, ele estudava na creche o dia todo e sempre vinha reclamações. Até eu me emociono. Aí sempre eles falavam, né, que ele batia e não era assim normal. E eu não falava a palavra autista comigo, porque eu não aceitava, ficava para mim, tá repreendido, meu filho, não é isso não. Não tem, doía, não gostava de falar. Aí eu saí do trabalho para ficar com ele. Aí eu falei com meus esposos, vão pagar na clínica particular para fazer um exame, né, para ver. Aí fomos, era até o aniversário do Daniel. Aí Daniel também foi com a gente, aí chegou lá, eles fizeram aquele exame, um elétrico, né, na cabeça. Aí o doutor perguntou tudo sobre ele, aí ele falou, ele é autista grau leve. Mas, tipo assim, nossa, na hora eu saí muito triste, porque dói. Toma uma aguinha, fica calmo, se recompõe. Para daqui a pouquinho você contar para a gente como é que é essa aceitação na família também. O que isso muda? O que ter um papel, um laudo, o que muda para vocês no momento, por exemplo, em que você começa a entender que aquele comportamento dele não se trata de uma pirraça, e sim que é necessário um acolhimento diferente. É por aí, Lucas? É esse o pensamento? Exatamente, Roberta. A gente precisa entender que essa criança ela vai ter algumas condições diferenciadas, né? A criança por si só já traz um certo desafio, né? E aí ela vai ter algumas dificuldades de interação social, de reconhecer, por exemplo, a gente estava até conversando ali sobre o não, né? Então ele conseguir reconhecer que aquele não ele tem um fundamento. Então ele não consegue às vezes fazer muito bem essa leitura das outras pessoas, e aí a reação dele normalmente é inesperado. É diferente daquilo que a gente imaginava. A gente gostaria, né? A gente espera que quando a gente diz algo, que ele retorne com a nossa expectativa. Mas a tendência é que ele não consiga fazer essa leitura e, portanto, acabar agindo de uma maneira que a gente não espera. E a gente pode interpretar como uma pirraça, mas, na verdade, é realmente uma dificuldade que ele tem. Mas também, como conseguir dizer esse não de uma maneira que ele consiga absorver, aceitar, entender, que isso também não quer dizer que é para passar a mão na cabeça, claro, né? Mas o acolhimento, o tratamento se torna diferente. Daqui a pouquinho você conta pra gente, então. Antes, deixa eu só ver com a Camila a respeito dos direitos que o autista tem, principalmente quando a gente fala, por exemplo, para conseguir um benefício do INSS. O que muitas mães se queixam, Camila, que não estão conseguindo, que tem dificuldade, que é uma demora, enquanto isso só está saindo do bolso, só está saindo do bolso. São muitos desafios, né? Eu também sou mãe de uma criança com autismo. E essa questão de benefícios, principalmente os benefícios que tangem, né, ao INSS, é avaliado de caso a caso. Porque a minha história, a minha condição financeira, as necessidades do meu filho são diferentes da história dela, da condição familiar dela. Então, para uma questão de direitos previdenciários e direitos, né, que abrangem todos os autistas como um todo, cada um pelo governo tido de uma forma. Então, precisa procurar, né, quais são os critérios estabelecidos, a parte de financeira familiar, que é avaliado tanto do genitor quanto da genitora, caso tenha os dois, né, para poder ver a renda per capita, para ver se cabe o LOAS, né, que nós chamamos ali nesse caso. Mas, independente desse direito, também temos outros direitos.
Então, acesso a terapias, acesso a medicamentos específicos que os autistas, né, muitas das crianças e adolescentes e adultos com autismo precisam, não pode ser negado, então precisa haver esse requerimento, porque eles têm esse direito. Algumas vacinas específicas, direito a vaga, né, para eles, uma vaga especial, porque é uma pessoa com deficiência, eles são tidos como pessoa com deficiência, descontos na compra de veículos, de isenções. Então, assim, são inúmeras possibilidades de direitos que eles têm. Na escola, nenhuma escola pode negar o acesso a uma criança com autismo, seja particular, seja uma escola pública. Também o acesso a cuidadores e ajudadores, né, dependendo da gravidade ou da forma como eles se comunicam, né, e precisam desses auxílios. Então, assim, enquanto famílias que têm crianças, adultos, adolescentes com autismo, nós precisamos buscar esses direitos, porque eles estão postos para nós. E muitas vezes deixamos de ter porque não sabemos quais são, né? Então, assim, procurar, tanto na parte do INSS, quanto na Defensoria Pública, para saber, nos órgãos, né, dispensados aí pelo município, para a gente poder requerer aquilo que eles têm todo o direito. Olha, tem muitos comentários aqui com a gente no WhatsApp. Tem gente dizendo: sou Rosane do bairro Bonfim, mãe do Miguel César, autista de 10 anos. Roberto, é revoltante você entrar no ônibus e as pessoas não respeitarem o seu filho. Ninguém levanta para ceder o lugar para uma criança. Tem outra mãe dizendo: boa tarde. Na verdade, uma avó, né? Boa tarde, minha netinha. Descobrimos há um mês e aí tudo mudou na família. A gente vai conversar agora com a Gessilene. O filho dela foi diagnosticado aos 2 anos de idade. Hoje ele tem 4 anos. E como é que está sendo esse processo que vocês ainda estão vivendo hoje na família, esse processo de aceitação, de adaptação, de ter esse outro olhar no tratamento com o filho? Como é que está sendo, Gessilene? Boa tarde. Boa tarde. Ainda é uma luta muito grande, né? Porque a gente tem o diagnóstico, luta para conseguir o diagnóstico. E aí, depois disso, é que os caminhos vão se abrindo. Para onde a gente deve ir, qual profissional a gente deve procurar. E aí, nessa fase ainda, com muitos atrasos, né, muitos comprometimentos, a gente ainda luta bastante. Graças a Deus, a gente tem uma escola que acolhe, a gente conseguiu acesso às terapias e estamos aí na luta. E esse processo de aceitação com a família, também há essa luta que você está relatando? No começo foi um pouco mais difícil, exatamente porque a gente não tinha ninguém na família, né, com diagnóstico. Não difícil de aceitar, mas difícil de entender quais seriam as necessidades a partir dali, né? A vida muda, a rotina muda, o que a gente precisaria abrir mão, o que a gente precisaria fazer. Então, a família, assim, não tem do que reclamar, a família dele, tanto paterna quanto materna, né? A gente teve muito acolhimento. Mas essa parte de entender o que é o autismo, lidar com o preconceito que a gente já tem na nossa cabeça enraizado, é um pouco mais difícil. A gente vai ver agora também o relato de uma outra mamãe que também se identifica com você, Gê, que ela diz o seguinte, a Daniele, né? Ela mandou um relato contando pra gente o que ela vive, o que ela enfrenta com o filho que é autista. Mãe do Caleb, autista de nível 2. Recebi o diagnóstico dele há 2 anos e até hoje, infelizmente, a gente enfrenta muitas dificuldades, né? Principalmente em relação à aceitação. Muita gente acha que as crises são birras, que é falta de chinelada. Então, hoje, né, no dia da conscientização do autismo, a gente como mãe atípica, como cuidador atípico, a gente precisa dessa conscientização, porque o autismo não é birra, o autismo não é falta de chinelada. É muito dinâmico cuidar de uma criança autista e, infelizmente, depois de 2 anos de diagnóstico, a gente ainda enfrenta tipos de comentários. Ah, ele não tem cara de autista, mas ele é muito inteligente para ser autista. E às vezes vem da própria família, não necessariamente do núcleo, mas familiares. Como é que é a sua relação com a sua família em relação a esse assunto, Evelyn? Então, acho muito bonito, porque igual quando eu vou em festa, assim, João Paulo começa, aí eu brigo com ele tema, às vezes eu quero dar um tapinha nele. Mas a minha família, minha mãe, você tem que ver o cuidado. Não bate não, minha irmã também. Então,
Então, assim, graças a Deus. E eu não estou chorando assim porque eu sou uma coitada, porque quem é mãe de autista é uma coitada, não. Mas a gente se emociona porque a gente nunca imagina. Apesar que ele é muito saudável, ele come bem, ele dorme bem, não tem problema de barulhos, igual eu falei com a Roberta, e é o grau 1, mas eu acho que negócio de grau... Claro que tem mães que sofrem mais, tá, Roberta? Só que eu quero falar para as mamães que receberam o diagnóstico, que vão receber, que tem muitas mães que vão receber, e às vezes pensam até que é o fim, tá, Roberta? Mas eu quero falar que se apega em Deus, ora ao Senhor, profetiza, porque assim, o fono do meu filho é Deus. Eu falo, Senhor, o Senhor é o fono do meu filho, o Senhor é o psicólogo do meu filho. É claro que a gente... tem um homem da terra. Busca as terapias, né? E ele não está tendo, tá, Roberta? É uma dificuldade ter terapias, é dificuldade as pessoas aceitar dentro da escola. Dentro da escola é sério mesmo. As pessoas da rua, gente que nem conhece, então é muito difícil, mas assim, eles são bênção do Senhor. Deus, ele sabe de tudo, ele sabe o que te dá, ele sabe o que me dá. Então, assim, o meu filho é um presente de Deus na minha vida. Agora, agora a gente está vendo um sorriso no rosto dessa mamãe, tinha que né? jogar para fora. Agora, a Evelyn contou pra gente aqui nos bastidores o quanto é difícil dizer um não pro filho. O não ele não aceita de jeito nenhum. Não. Lucas, como ajudar essas mães? Pois é, Roberto, não é muito diferente com crianças, né, normais, né, com desenvolvimento típico. Talvez a diferença é que você vai precisar ter uma repetição maior e vai ter vai ter que se adaptar a algumas condições específicas. Um elemento importante, né, até no próprio treinamento, que é um dos mais indicados, é justamente você antecipar, ou seja, você não chegar ali no momento em que você precisa dizer um não e chegar com um não. Mas você antecipar, olha, daqui 20 minutos a gente vai ter que encerrar. Então, você vai preparando essa criança para você poder depois dizer ou não. Outros elementos, é importante você dizer as razões que estão por trás daquele não, né? Olha, eu estou dizendo não aqui não porque você está errado ou coisa desse sentido, mas porque outras necessidades agora precisam estar sendo supridas. Então, tem alguns cuidados que precisam ser feitos. É claro que não é fácil, né? Ela vai poder dizer melhor, mas é uma coisa que é um treino e necessita dessa adaptação mesmo da família. Perfeito. E dessa persistência. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Obrigada, uma boa tarde. Dá um beijo nas crianças. E só para frisar, como a Camila disse, em escola nenhuma pode proibir, hein? Porque a Evelyn trouxe esse relato que da dificuldade que é na escola não pode, né, Camila? Tá certo.